Invista onde dá mais retorno. Seus talentos naturais. Talentos para o Sucesso. Um podcast para quem deseja aumentar seus resultados, focando no seu jeito natural de sentir, pensar e agir. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Talentos para o Sucesso. Eu sou o autoafirmativo Rodrigo Ferreira e estou aqui com ela que destrói o marido na autoafirmação, Rebeca Maia. Oi, gente. Bom dia. Coitado de Tony, meu coitado de Tony. E ele que se afirma a todo momento, Marcelo Vischer. Ou não. Ou não. Ou não. Olá, gente, como vocês estão? Que bom tê-los aqui novamente com a gente. Muito bem, hoje a gente vai naquela linha dos episódios de temas de talento. A gente sempre, a cada X episódios aí, a gente grava um episódio sobre o tema de talento. Ainda tem alguns que a gente ainda não falou. E justamente por isso tem bastante gente pedindo. Então a gente vai falar de todos aos poucos. Depois a gente começa a repetir. Depois que a gente falar de todos, a gente começa a repetir, abordando um outro aspecto de cada tema de talento. E hoje a gente vai falar de um tema de talento que eu amo, que é o autoafirmação. E esse episódio de hoje foi pedido da Carol, lá no Spotify. A Carol pediu pra gente falar sobre autoafirmação, e também do Robson Miranda, lá no Spotify, também coach meu, cliente meu, e que tem uma autoafirmação bem alto, então vai ser bem interessante a gente falar hoje. Mas antes de começar, algo que eu esqueci de fazer no episódio passado, lembre-se de assinar o TPS. Se você está chegando aqui agora, de repente esse episódio caiu aí na sua timeline, sei lá, alguém te mandou, já que a gente está entre os podcasts mais compartilhados do mundo, pode ser que chegou aí em você. Lembra então de nos seguir, é importantíssimo que você siga a gente para que a gente possa mostrar para o Spotify que vocês estão gostando do Talentos para o Sucesso e assim a gente é mostrado aí para mais pessoas. Também vale a pena você comentar, fazer seu comentário, assim como a Carol e o Robson pediram aí o autoafirmação, você também pode pedir o tema de talento que você desejar. Você pode fazer isso pelas nossas redes sociais ou se você estiver nos ouvindo aí no Spotify, basta você arrastar para cima, embaixo aí você vai ter uma caixa para você fazer o seu pedido ou mandar a sua mensagem para a gente. Para os velhos, como eu, tem também o e-mail podcast@talentosparosucesso.com.br, que é um caminho também para entrar em contato com a gente. Se você já nos ouve, já gosta do que a gente faz e quer nos apoiar, ó, aqui embaixo do meu dedo, por aqui em algum lugar, acho que é mais aqui no canto ou aqui, vai ter um QR Code onde você aponta aí a câmera do seu celular e vai ser levado para o link apoia.se/TPS, onde você pode nos apoiar, manter o nosso programa existindo e, além disso, levar uma série de brindes, uma série de benefícios aí, dependendo do valor que você decidir nos apoiar, você pode ter até a oportunidade de repente vir aqui gravar com a gente. Então aproveita aí e nos apoia. Tem uma mensagem que foi mandada pra gente há alguns episódios atrás, que foi lá no episódio 131, o episódio de prudência e significância que a gente fez a pedido do Vinícius, que é um dos nossos apoiadores. A gente fez esse episódio pro Vini e depois do episódio publicado, o Vini comentou lá e disse: show demais, galera, amei o episódio, consegui perceber algumas situações que já venho usando bem essa dupla e outras em que posso melhorar. Muito legal, Vini. A gente tem também uma série de mensagens que a gente vem recebendo aqui, a gente de vez em quando para ler. Então eu vou ler alguns aqui. Lá no episódio o 137, o primeiro episódio do TPS Viva, onde eu perguntei se o pessoal gostou da série, 100% sim, gostei. Então, essa série vai continuar existindo. Lá no 136, Comunicação Não Violenta, participação da Ana Alvarenga, a gente recebeu uma mensagem da Vivian, que foi a pessoa que pediu o podcast, né, pediu o episódio. Então a Vivian respondeu lá: quanto carinho, coraçãozinho, amei, gratidão Vanessa, Ana e Rodrigo, vocês são nota 1000, grande beijo, obrigado Vivian. Considere nos apoiar lá se ainda não for apoiadora. Episódio 136, onde no mesmo episódio da comunicação não violenta, eu perguntei, na maior parte do tempo, sua comunicação é 100%, colocou não violenta. Que bom, estamos num mundo que está se tornando não violento. No episódio 135, episódio sobre o tema de talento input, eu perguntei qual outro tema de talento você gostaria que abordássemos. E a gente recebeu uma mensagem da Daniela Chilário, espero que seja
assim, ou Quilário, sobre o nome dela. Ela mandou: olá, excelente podcast, consegui visualizar melhor o meu input na prática. Gostaria de saber se podem me passar o conteúdo sobre as metodologias de organização de conhecimento e e-mails usadas. Tá bom. Já sei do que ela tá falando. Dani, eu mando pra você, fica tranquila. Episódio 135, no mesmo de input, eu perguntei se você tem o tema input alto e metade sim, metade não. Estamos aí dividido. Episódio 134, episódio de perguntas e respostas que eu gravei lá com o Rodrigo Fagundes, um episódio diferente. Eu perguntei se você que estava ouvindo era um coach certificado da Gallup. 100% dos respondentes não são, então interessante para a gente saber também que quem ouviu lá não é certificado da Gallup. No episódio 133, onde a gente falou do PL 2630, né? Nós falamos, né, Beca, sobre liberdade de expressão nas empresas. A gente perguntou se você é a favor ou contra a PL 2630. 100% disseram que são contra, interessante. No episódio 132, mitos da venda, todo mundo pode vender, aquele episódio interessante lá, eu e Marcelo, foi um bate-papo. Eu perguntei, você acha que qualquer pessoa pode ser excelente em vendas? 100% diz que não, nem todo mundo pode ser excelente em vendas. São esses aí algumas das mensagens que a gente recebeu e que vale a pena, então, compartilhar com vocês. Quero agradecer todo mundo que comentou. Continuem comentando, porque é gostoso a gente ter esse feedback de vocês e a gente sempre vai ler aqui o comentário de vocês. Muito bem, vamos lá para o nosso tema, autoafirmação. A gente tem, como começa sempre, a gente sempre faz aqui, qual é a posição do autoafirmação de vocês. Marcelo, vamos começar por você, que eu acho que é o que tem mais baixo autoafirmação, ou não. Sim. Onde é que tá o teu autoafirmação? Cara, eu vou ter que dar uma procurada aqui. Um minutinho. Procura aí, enquanto eu comento o meu é o meu 11º, né, mas eu faço corte dos meus talentos dominantes no 12º. Então, para quem não sabe do que eu tô falando, a gente recebe da Gallup o relatório, onde a gente tem os talentos dominantes e os talentos de apoio, os talentos menores. Os talentos dominantes, a Gallup faz um corte no 10. Mas como a gente sabe que o ser humano não é matemática, né, existe uma área mais cinzenta ali, a gente vai procurando até onde a gente tem muito aquele talento. E geralmente isso vai acontecer ali no 12, 13, 14, alguma coisa assim. E o corte meu tá no 12. O 11 eu ainda tenho bastante, o 12 eu ainda tenho bastante, o 13 eu já tenho de vez em quando só. 27º. 27º, olha só, já tá lá na rabeira dos talentos. Então a gente vai ter uma visão aqui de alguém que tem um talento relativamente alto, alguém que tem um talento baixo, e a Beca? Onde é que tá o teu, Beca? O meu tá no 5º, viu? Então tá lá no A Beca tem lá no top 5 dela o autoafirmação. Então vai ter bastante insight aí sobre como é ter o autoafirmação alto. E o objetivo desse episódio, como todos os episódios de talento, é que ao final você saiba que é o talento autoafirmação e como é que você pode usar ele no teu dia a dia. Beca, você tem a definição aí do autoafirmação para trazer pra gente, a definição da Gallup? Tenho sim, vamos lá. Autoafirmação são pessoas que se sentem confiantes em sua capacidade de administrar suas próprias vidas. Elas têm uma bússola interna que lhes dá confiança sobre a correção das suas decisões. Como é que é isso, Beca? Como é que é você ter uma bússola interna que lhe dá confiança sobre a correção de suas decisões? Nossa, é profundo, né? Mas eu sinto isso realmente, assim, na minha vida, né? Assim, no sentido de quando eu tomo decisão, já foi, né? Então, eu sinto autoafirmação muito nesse sentido, assim, do processo de decisão. Às vezes até demora um pouco para tomar aquela decisão, até pelo meu estratégico. Então, eu fico pensando em todos os caminhos. Então, legal. Isso foi interessante, assim, quando eu vi que eu tinha autoafirmação, que eu pensei no processo de decisão, eu lembrei disso, assim, que às vezes eu demoro um pouco, mas quando eu tomo, é difícil eu voltar realmente naquela decisão ali, voltar atrás, né? A não ser que eu veja outras possibilidades. Aí eu faço correção ali, né? Mas, assim, sempre nessa questão da intuição também. Então, eu sou interessante. A razão pelo estratégico ali de pensar possibilidades, pensar caminhos, mas eu vou também muito nessa questão da intuição. Como é que eu estou? Tô me sentindo leve nessa decisão, isso tá me fazendo bem. Então, eu acho que é muito dessa autoafirmação, dessa bússola interna. Que interessante. E eu que não tenho estratégico alto e tenho autoafirmação relativamente alta, mas eu tenho ativação alta, por exemplo, a minha decisão é muito rápida. Rápida, muito né? rápida, e eu não me arrependo
de nenhuma decisão que eu tomo, sabe? Toda decisão que eu tomo, tá bom, tá tomada. Minha esposa fala muito isso pra mim, ela fala, cara, como você decide rápido as coisas, né? E se livra, eu me livro daquilo, sabe? Então, Sim. é muito interessante isso. E você, Marcelo, que é o oposto, como é decidir pra você? Nossa, excelente pergunta, cara, que eu realmente, como os meus talentos, os meus top 5 estão ali, por exemplo, concentrado em construção de relacionamento, né? Para mim, a troca ela é fundamental na tomada de decisão, né? E a gente tenta mitigar, né, ali todas as preferências, né? Principalmente quando a gente fala de uma decisão, de uma escolha que envolva outras pessoas, que envolva outras agendas, né, e outras demandas. Eu, por exemplo, acabo que quando tem um desejo ou enfim, uma agenda muito bem definida dentro de mim, né? Eu exatamente sei aquilo que quero. Aí eu uso, por exemplo, ao invés de, né, uma autoafirmação muito baixa para mim, e ele está dentro do grupo influência, eu uso o talento carisma, que é o meu primeiro, para poder convencer as pessoas daquilo que eu quero, né? Então, tipo, para eu tomar a decisão, é um pouco mais demorado, é um pouco mais lento, vou querer consultar as partes. Mas quando eu tenho um projeto, uma ideia, e tenho certeza disso, eu uso o carisma para poder convencer todo mundo aquilo que eu tô, entendeu? Mas, de fato, por exemplo, a administração da minha vida, né, que fala muito sobre o talento autoafirmação, né? As pessoas se sentem confiantes para administrar a sua própria vida. O meu negócio é sempre compartilhado, enquanto a autoafirmação ele sabe para onde ele tá indo e vamos que vamos, né? Interessante. É assim mesmo, né, Beca? Bem isso. Inclusive, não gosto que as pessoas deem muito pitaco, assim. De onde Isso. quer. Isso. Olha que legal, olha que interessante. E, inclusive, às vezes é difícil lidar com isso, né, Beca? Porque É difícil. quando você trabalha numa empresa, por exemplo, eu acho que talvez isso seja parte do motivo pelo qual eu preferi sempre empreender sozinho, né? Porque quando você tá numa empresa, as pessoas vão participar do processo de decisão. E aí é complicado, porque eu gosto muito da definição da Gallup, eu adoro essa definição da Gallup do autoafirmação, porque ela diz, eu gosto especificamente dessa parte, uma bússola interna. Né? O que é uma bússola? Uma bússola é algo que aponta sempre para o norte. Você pode virar ela, ela sabe onde é o norte, entre aspas, ela sabe onde é o norte. E a minha sensação do meu autoafirmação é isso, eu sei onde é o norte. E aí quando eu tô num grupo e a decisão tá indo pro sul, e eu vejo que tá indo pro sul, por exemplo, eu tô lembrando agora aqui de um grupo que eu faço parte e que a gente tava tomando uma decisão específica lá e todo mundo tava tomando uma decisão que eu tava vendo que tava errada. Só que, cara, eu não podia, porque é um grupo onde tem ego envolvido, tem uma série de coisas, então eu não podia ser incisivo. E aí eu decidi deixar que eles decidissem. O que aconteceu? Deu errado. Deu errado, né? Então, eu um pouco assim, cara, eu tô me contendo, pensando o jeito de falar aqui pra não parecer arrogante, até porque a gente vai falar um pouco sobre arrogância aqui no autoafirmação, mas eu acho que o autoafirmação foi um dos talentos que me fez a vida inteira falar assim, tá vendo? Eu falei que não ia dar certo. E isso não é legal, né? Não é legal num grupo e tal. Então, mas eu gosto muito dessa definição da bússola, porque é como eu sinto a autoafirmação em mim. Uma bússola que sabe onde é o norte. Né? E eu não sei se eu já errei muito na vida, Beca, e não registrei isso, mas a sensação que eu tenho é que eu acertei pra caramba, né? Eu tenho essa mesma sensação também. Até onde inicialmente você disse, nossa, foi um erro. Não foi. Quando você começa a pensar, não foi. Né? Então, e essa questão da bússola, eu acho bem interessante, assim, você falando aí, porque é muito parecido com o que eu também sinto, né, na minha prática. Assim. Às vezes você não sabe nem. Você sabe o caminho, não tá aparente aquele caminho para as pessoas. Às vezes você nem tem dados no sentido suficientes para dizer aquele é o caminho, mas você sabe que aquele é o caminho. Então é uma confiança mesmo. Então é muito nessa questão interna mesmo. Você sabe, você tá seguro de que é aquele caminho realmente. E nem sempre as pessoas estão vendo e nem sempre tá tão explícito que aquele é o caminho, né? Exatamente. Outra parte da definição aqui, Marcelo, você se sente confiante da capacidade de administrar sua própria vida. Você tem encontrado isso nos coaches que você atende? Essa confiança de eu sei o que eu tenho que fazer, até às vezes de não fica dando, como disse a Beca, não fica dando pitaco porque eu sei o que eu tenho que fazer. Você vê isso
nos coaches de autoafirmação que você atende? Você sabe que eu tenho visto poucos coaches, né, com talento autoafirmação no top Interessante. 10. Poucos, bem poucos. E quando tem, muita pouca consciência sobre ele, como usar ele a seu favor. Uhum. Eu vejo hoje que o pessoal, por não ter esse talento ali nos top 10, as pessoas com quem eu trabalho, elas têm inclusive o oposto, é verdade. Elas têm dificuldade de tomarem as suas próprias decisões, né? Aliás, a tomada de decisão é um tema muito interessante até para a gente conversar, fazendo aqui um recorte dentro do talento autoafirmação. Quando você conversa com o seu coach, você percebe um apelo para tomar uma decisão que seja, que nem a gente fala em economia, um ótimo de Pareto, ou seja, uma decisão que não tenha nenhum tipo de ônus, somente bônus. E aí, por você tentar o tempo todo chegar nesse arquétipo, né, você acaba que não tomando decisão nenhuma e ficando onde você está. Eu acho que quem tem autoafirmação consegue fazer o jogo de ganhos e perdas rapidinho, né, na sua cabeça e pumba, bola pro gol. Essa é a vantagem, eu acho, que desse talento. É a questão da rapidez da tomada de decisão, não porque a decisão é esse estado de Essa perfeição. perfeição, Porque perfeição, se a gente emprestar o conceito da filosofia grega, perfeição é sinônimo de parado, né? De estático. Olha só, não Afinal sabia. de contas, perfeito não precisa mudar, não precisa andar, não precisa Boa. movimentar, não precisa melhorar. E eu acho que a autoafirmação, ele bota a coisa para rodar, ele é dinâmico, né? É interessante até que a própria Gallup, quando compara o autoafirmação com prudência, eu acho que tem muito disso que você falou e acho muito legal essa comparação, porque ela diz assim, que o prudência prevê os riscos para que eles possam ser evitados. O autoafirmação prevê os riscos para que eles possam ser abordados e superados. Pronto. Né? Isso é muito legal. A vida inteira eu quis entender o que podia dar errado, mas não para evitar. E aí tem um pouco do meu restauração também, né? Que é minha paixão por superar, por corrigir o que não está funcionando. Mas a vida inteira, o meu desafio nunca foi como é que eu evito o problema. Não, cadê o problema? Dá ele aí. Dá ele aí que eu vou passar por cima dele. E é óbvio que isso é estressante, né, um pouco, porque sempre, ainda mais quando a gente é empreendedor, né, Beca, a gente tem o autoafirmação, cara, sempre vai ter problema para você passar por cima. Então, se você quiser problema, tem vários, né, sempre tem. Mas é legal que eu acho que o autoafirmação é o talento que me dá uma das características que eu tenho e sempre me vangloriei dessa característica, que é uma alta resiliência. Eu brinco dizendo assim que, com exceção de uma ocasião da minha vida, todas as outras eu me dou 5 minutos de direito de sofrer. Depois eu tenho que resolver o problema, sabe? Então, isso é o meu autoafirmação. E eu sei que eu vou resolver. Eu sei que eu vou resolver. Então, isso me dá uma segurança. E aí tá muito alinhado com isso que você falou. Quer dizer, não é porque eu acho que vai dar tudo certo, né? Então, por exemplo, quando eu resolvi empreender, é muito interessante isso porque a minha mãe foi completamente contra. Não só a minha mãe, mas grande parte da minha família foi completamente contra eu empreender. E eu fui empreender porque eu sabia que eu era capaz. Né? E é legal que assim, quando eu quebrei, né? Eu quebrei em 2008, na crise de 2008 eu quebrei, eu fui uma das vítimas. Eu fiquei muito mal com aquilo, mas eu não fiquei mal achando que eu tinha fracassado. Eu sabia que tinha dado tudo certo e tudo tinha ido pro caminho que tinha ido. E agora eu preciso me levantar. Sim. E aí eu saí de uma situação nota 10 financeiramente, profissionalmente, enfim, e fui para uma situação nota 1 de um mês pro outro. Né? Então, assim, vendi carro, fui andar de moto e não sei o quê. E falei, não, vai dar certo, vamos lá, vamos junto que vai funcionar. E fui levantando de novo, né? Então, o autoafirmação gera isso em mim. E aí, Beca, vem um lado que eu tenho falado muito com quem tem autoafirmação, e é interessante até, Marcelo, que você comentou que quase não pega coaches que tem autoafirmação. Eu atendo uma empresa que eu nunca vi tanto autoafirmação dentro da mesma empresa. Sério? Olha. E de que área? Farmacêutico. E é interessante, Beca, que eu já atendi diversos setores dentro dessa mesma empresa, e na imensa maioria deles
tem bastante gente com autoafirmação. Eu até brinco com eles quando eu vou fazer devolutiva e pego alguém que tem autoafirmação, eu comento com eles, né, que o autoafirmação é o segundo talento mais raro no mundo. O talento mais raro no mundo é o comando, o segundo é a autoafirmação. E aí eu brinco com eles e falo, e é raro porque tá todo mundo aqui dentro da empresa. Todo mundo aqui, veio todo mundo pra cá, então ficou raro no mundo. Mas o que eu tava dizendo é o seguinte, aí quando eu vou falar isso pra eles, eu explico o seguinte, se ele é um talento raro, vamos lá pela lógica, né? Se ele é um talento raro, significa então que em qualquer lugar, qualquer ambiente que eu esteja, eu que tenho aquele talento, vai ter a maior parte das pessoas que vão estar ali não tem aquele talento. Se eles não têm aquele talento, eles vão olhar para mim que tenho, vão ver os meus comportamentos e vão me achar estranho, vão me achar diferente. E aí eles vão nomear essa diferença, eles vão querer dar um nome para isso. Mas como eles não entendem de metodologia da Gallup, eles não vão dar o nome de autoafirmação. Que nome geralmente as pessoas dão? Arrogante. Então, assim, eu já perdi a conta de quantas vezes eu fui taxado de arrogante na minha vida. Como é que é isso pra você, Beca, que tem um equilíbrio um pouco maior de domínios de talento dentro de você, entre os seus 10 primeiros, do que eu? Pronto. Inclusive, quando eu olhei a barreira, né, eu fiquei me analisando, assim, nesse sentido, e realmente eu não... o que é que me faz, né? Eu acho que não ter essa... Posso ter em alguns momentos, mas assim, na maioria das vezes eu não caio nessa barreira. Eu acho que é muito pelo meu talento primeiro aí, que é relacionamento. Eu desconfio que é ele, sabe, Rô? Porque ele traz esse... Ao mesmo tempo que eu quero e ditar minha própria vida, as minhas decisões, mas ao mesmo tempo eu trago muito esse senso de colaboração. Onde eu estou, né? Por conta do relacionamento. Mas, assim, ao mesmo tempo eu quero ter a minha própria decisão. Então eu fico nesse meio aí, eu acho que trazendo esse equilíbrio nesse sentido, sabe? Então acho que o meu relacionamento é o que traz no 5 aí esse equilíbrio. Como é o primeiro, então eu me preocupo muito também com o outro, como vai ser, como eu vou falar aquilo. Às vezes eu vou falar, vou ser taxativa, mas como é que eu vou ser taxativa? Às vezes eu vou dizer, não, é o que ponto. Mas como é que eu vou ter esse cuidado do como falar, sabe? Por mais que eu não deixe de falar. E isso é bem interessante. Às vezes a pessoa estranha, tipo assim, e algumas pessoas me trazem isso, assim, quando... sempre a gente tem essa questão, assim, da pessoa trazer alguma definição sobre você, é justamente sobre isso, assim, de você falar, de ser decidida, mas, ao mesmo tempo, trazer uma doçura na fala, né? Como se fosse isso, mas eu acho que é do meu relacionamento, sabe? Eu acho que meu relacionamento me traz esse equilíbrio aí, da forma. Eu acho que é isso. Marcela, e olhando de fora, como é que você enxerga quem tem... deixando o coach Marcelo de lado, porque nós como coaches a gente tem que amar os 34 talentos, mas como é que você enxerga quem tem autoafirmação, o lado positivo e o lado negativo de quem tem autoafirmação? Bom, o lado positivo que é aquela pessoa que... ela traz um senso de segurança, né, para o time. O lado positivo é que ela consegue articular o seu argumento, a sua ideia e ela consegue influenciar as pessoas para estarem com elas, né? Então, acho que isso é muito legal e é bacana porque tira a responsabilidade, né, de todo mundo, né? Tem coisa que só o autoafirmação, ele sabe, como ele sabe para onde ele quer ir, ele vai saber articular, e tem coisa que ele vai fazer e que eu não vou fazer e tá tudo bem. Então, eu acho que o lado positivo é essa possibilidade do sentimento de segurança que o autoafirmação traz. O lado negativo é realmente ele achar que tá certo. Bem isso, claro e seco, é isso aí mesmo, Marcelo. E eu vou para a barreira, assim, que eu vejo, por exemplo, em mim, né? Do autoafirmação, eu não vejo essa parte, né? Da arrogância, mas eu vejo da teimosia, sabe? É um ponto que, inclusive, a Gallup não traz, assim, né? Ele traz como autossuficiente, confiante demais, mas eu trago muita teimosia, porque eu não desisto. Mas aí eu vou, enquanto eu realmente não estiver satisfeita ali com aquele caminho, eu não desisto. Eu vou encontrar um outro jeito de convencer, eu vou trazer outros dados, a discussão não acaba. Então, às vezes, isso eu me percebo assim, pô, tô sendo chata já com essa... Ninguém quer ir por esse caminho, mas eu fico insistindo. Então, é difícil eu desistir, que eu acho que é muito do que você falou, da resiliência. Só que isso, às vezes, pro outro é ruim, né? Às vezes é ruim, ele não quer aquele caminho, e eu fico, de alguma forma, eu fico lembrando, assim, mas tem aquele ponto. É muito interessante isso que você está colocando, porque enquanto você falava agora e conectando com o que você falou anteriormente,
sobre o teu relacionamento, eu acho que se eu fizer o teste de novo e tiver mudança, eu acho que a mudança seria uma subidinha do autoafirmação, uma descidinha do relacionamento. Porque é muito interessante, eu tô lembrando aqui enquanto você fala, eu e Yuri, né, da Inner, a gente sempre se deu muito bem, a gente se dá muito bem. E é muito legal que entre os 5 primeiros, a gente tem 4 iguais. Eu e o Yuri, né? Só um que é diferente. E o Yuri tem autoafirmação alta. E um dia a gente estava num cliente, eu e ele, né? A gente estava dividindo um treinamento num cliente, falando sobre pontos fortes. E aí a gente, no intervalo ali, conversando com a menina do RH, que contratou a gente, que também é coach certificada, e surgiu o assunto do autoafirmação, ou ele falou os talentos dele, uma coisa assim. E eu virei e falei assim pra ele, e você acha que eu tenho autoafirmação alta? Ele falou, muito alta. Aí eu peguei e falei assim, eu tenho em 11º. E por que eu tô dizendo isso? Porque eu e Yuri, a gente nossa relação, por exemplo, de conversa, não é algo extremamente, sabe aquele negócio extremamente, não é respeitoso a gente mas sabe aquela coisa cerimonial, né? Porque assim, ele é o dono da empresa, eu presto serviço, então talvez tivesse uma coisa de cerimônia na relação. Não, a gente bate de frente, assim, pra caramba, né? E a hora que a gente vira, a gente fala, puta que delícia conversar com você. Esse lance da teimosia, eu acho que eu sinto bastante em mim também. Eu não tinha conectado isso com autoafirmação. E eu acho que a diferença minha pra você, no que você falou lá atrás, é justamente o fato de que eu ainda não me apropriei tanto do meu relacionamento. Então, como eu ainda não me apropriei tanto do meu relacionamento, eu acho que o meu autoafirmação ultrapassa um pouco o limite em alguns momentos, porque eu não me preocupo muito com os sentimentos do Marcelo. Eu vou falar pra ele o que eu achar que eu devo falar, né? E isso não é muito legal, óbvio, é um porão, a gente sabe, é legal, uma coisa que eu tenho falado muito dos talentos o autoafirmação é assim, mas ele não precisa ser assim, né? Isso é um porão, a gente pode lidar com isso e ser pessoas melhores aí, usar o talento no seu melhor. Outra coisa que eu uso bastante, Rô, assim, do talento, né, em relação a serviço do outro mesmo, é essa questão do encorajamento. Então, eu uso muito para encorajar outras pessoas. Como tem essa parte, né, do que a gente estava discutindo aqui, da autoafirmação, enxergar aí os riscos, mas também ter um processo de querer superar, de saber superar. Então, algumas pessoas, às vezes, quando a gente está tratando, até em consultoria mesmo, eu uso muito nos clientes, assim, porque eles enxergam os riscos, mas às vezes eles têm medo, né? E aí eu uso a autoafirmação não só para o meu encorajamento, mas para o encorajamento do outro. Então, isso é algo bem forte, assim, que eu vejo, assim, que é o principal ponto do meu autoafirmação, assim, é eu ter esse potencial de encorajar o outro. E, normalmente, eu vejo as pessoas se arriscando mais por esse encorajamento, sabe? Por estar então, perto de você, é verdade. Isso. Então, isso é bem bacana, assim. E isso tem a ver com o que a Gallup fala sobre tornar um talento bruto num talento maduro. A Gallup fala que uma das formas mais rápidas de você pegar um talento bruto e tornar ele maduro é você virar ele pro outro, né? Porque a gente tem o talento muito virado pra gente. E aí o autoafirmação, a gente tá falando aqui, me dá decisões, me torna arrogante, me torna cabeça dura, me faz tomar decisões legais, rápidas, não me arrepender. Show! Mas como é que eu uso isso pro outro, né? Como é que eu ajudo o outro a tomar boas decisões? Como é que eu ajudo o outro a ter coragem de correr riscos? E aí é um jeito muito, muito legal de amadurecer o talento. E aqui é um exemplo do que eu falei do Robson ali atrás. O Robson é um empresário, tem várias empresas e ele tem autoafirmação alta, e aqui tem uma dica para ele, como é que ele pode usar a autoafirmação dele para ajudar os liderados dele a tomarem boas decisões, a terem coragem de correr risco e assim por diante. Esse é um desafio interessante, né? Bom, vamos dar algumas dicas de como, já aproveitando que eu dei uma dica pro Robson, algumas dicas de como usar esse talento de maneira produtiva e que cuidados a gente tem que ter com ele. Marcelo, como é que você acha que uma pessoa... E você trabalha bastante com carreira, com transição de carreira, com, enfim, com educação, né? Nessas áreas, como é que o autoafirmação pode ser usado de maneira produtiva? Bom, o autoafirmação pode ser usado de maneira produtiva quando a pessoa que tem esse talento, ela apresenta a sua ideia para os demais sempre na perspectiva de ouvir o que eles têm a dizer sobre a ideia também. É bacana articular a sua ideia, né, o seu pensamento
né, a sua direção e a sua ação, principalmente quando envolve um time, né? Então, e aí, se a gente for pensar, a família é um time, né? Então, às vezes, você tem autoafirmação, mas o seu cônjuge não tem, né? O seu parceiro e companheiro não tem. E aí, o que acontece? Vocês acabam que tendo conflitos de comunicação, porque parece que o outro quer né, se opor, ou enfim, Boa. se colocar numa posição de liderança, e a coisa não é assim que acontece, né? Então, se você tem uma ideia e você acredita que é por aí que a gente, como time, deve seguir, articula, explica, coloca isso de uma forma que o outro entenda que ele está participando, que ele está contribuindo, porque a melhor coisa que a gente pode gerar dentro de um time é um senso de pertencimento, né? É básico nas relações humanas. Então, se você puder colocar toda essa sua energia, né? Essa sua capacidade de influência, se você trouxer o outro para a mesa, acho que você sai ganhando. Eu quero fazer um complemento aí, porque eu acho que tem uma relação muito parecida entre eu e minha esposa em algo no que você colocou. Eu acho que é legal, no caso da família, e até no trabalho também, quem tem autoafirmação, se posicionar não como quem decide, não como quem resolve, mas como um porto seguro para quando eu preciso de decisões. Então, por exemplo, aqui na minha casa, não sou eu quem decido as coisas. Né? Nós decidimos juntos, mas a minha esposa sabe que quando a coisa fica complicada, quando fica difícil, ela pode contar comigo. Então ela vai, toma as decisões que ela achar que deve, faz o que ela achar que deve, mas ela sabe que a hora que a coisa sair do controle, ela pode vir pro meu lado que eu vou ajudar a resolver, eu vou ajudar a tomar as decisões corretas. Então acho que tem um pouco de posicionamento aí. E pro líder também, né? Se você for o líder que tem autoafirmação e se posicionar como quem resolve, você vai ser o chato. Agora, se você se posicionar como quem decide junto, como o Marcelo falou, mas que eu também sou o porto seguro, fica tranquilo que se der pau, você vem falar comigo, eu vou resolver, eu acho que traz um lado mais positivo do talento. E já aproveitando nesse lance de liderança, Beca, o que mais que você vê aí que o líder pode usar a autoafirmação de maneira produtiva e o que ele tem que tomar cuidado, né? Quais são os cuidados que um líder tem que tomar quando ele tem uma autoafirmação muito alta? Eu tava lembrando você falando isso, Rudy, né, da sua experiência aí com sua esposa, e eu lembrei de uma situação que eu vivi, inclusive de liderança, né? Eu estava como gerente na época de uma empresa e essa empresa estava passando um processo de fusão. Uhum. Que é muito do que a autoafirmação traz aí num momento de incerteza. Então, você pode usar na sua liderança, num momento de incerteza, de mudança, você pode trazer essa confiança, né? Então, é justamente o que a Gallup traz, né? Internamente confiante, mesmo no momento de incerteza. Então, eu percebi, assim, que a minha equipe ali, eu estava trabalhando muito com eles, assim, nesse sentido, estamos num momento desafiador, é um processo de fusão e vocês sabem como é complicado. Não sei se vocês já passaram na prática, assim. O processo de fusão é muito Não, eu nunca passei. Delicado, muito mesmo. E era um processo de fusão de 3 empresas. Então, Caramba. pense aí a complicação em termos de cultura, né? De você realmente, de processo. Então, bagunça primeiro para depois você ajustar. Mas eu conseguia trazer para a equipe ali aquele processo, assim, de calma. Tipo, estamos num momento de certeza, realmente é delicado, realmente é confuso, mas a gente sabe o que a gente faz. Vocês sabem o que vocês fazem, vocês são bons no que vocês fazem, então é a gente ir por esse caminho. Então, eu acho que o líder que tem autoafirmação, ele pode trazer isso, ele pode trazer confiança para a equipe, ele pode trazer essa tranquilidade no momento de certeza. A gente vive nesse momento de tanta mudança, então você pode trazer essa calma, mesmo no momento de transição, de mudança, então trazer esse aspecto, né? E o cuidado que eu vejo que o líder que tem autoafirmação precisa ter é dele realmente se policiar para delegar, de não centralizar. Então, Boa. ele realmente delegar, ele realmente trazer esse processo de autoconfiança para a confiança também no outro. Então, trazer o talento, a autoafirmação para servir o outro. Então, veja o potencial dele, veja os riscos, que às vezes o medo de delegar é o risco, né? Então, já com a autoafirmação você enxerga os riscos, já pondere, faça um alinhamento claro dos riscos e use a sua autoafirmação para delegar mais e fazer a pessoa crescer.
dar novos desafios. Então, eu usava muito isso na liderança, assim, de dar novos desafios, sabe? E acreditar naquela pessoa. Às vezes a pessoa mesmo não tá acreditando. E depois era tão gostoso ela vir e poxa, eu consegui fazer, né? E eu ficar tranquila de não centralizei. Então, isso é legal. Eu quero dar uma dica também. Eu ia dar uma dica aqui para vendedores, mas eu vou dar uma dica genérica que serve também para vendedores. A Gallup coloca também, quando ela fala de temas de contraste, ela fala que o autoafirmação tem certezas e o estudioso tem curiosidade. Eu quero dar uma dica baseado nisso para quem tem autoafirmação, que é conecte-se, né, colabore com alguém que tenha ou estudioso ou input, que possa te abastecer com informações para que você tome melhores decisões. Essas decisões sejam ainda melhores. Vale a pena, por exemplo, se eu aí indo para vendedores, se você é um vendedor, eu acho que o autoafirmação para vendedor é um talento muito legal. Sim. Porque ele transmite para o cliente a certeza de que aquela decisão que o cliente está tomando é a melhor decisão e vai dar certo. Só que, se ele não tiver antes a curiosidade de entender o cliente, de saber se realmente é aquela decisão que o cliente tem que tomar, e se ele não tiver antes dados que ajudem ele a saber se aquela decisão que ele está tomando para o cliente é realmente a melhor, ele pode até tomar uma decisão correta, mas talvez ele não esteja tomando a melhor decisão. Então, a minha sugestão é que você colabore com alguém que te abasteça com informações para que você possa tomar melhores decisões. Muito bem, para quem ficou então com a gente aqui tem autoafirmação, quero lançar um desafio, que é você colocar aí no nosso comentário aí no Spotify ou nas nossas redes sociais, que você coloque aí uma forma que você tem usado a autoafirmação de maneira positiva para a gente contribuir com todo mundo que está ouvindo e todo mundo possa entender um pouco melhor você, já que você é um bicho raro, então é legal a gente contribuir com as pessoas para que as pessoas saibam quem a gente é. É isso aí, pessoal. Agora é hora de você falar. Comenta sobre o que você achou desse episódio, responde aí o quiz que vai estar embaixo no Spotify, compartilha esse episódio com seus amigos, de repente tem amigo seu aí que tem o autoafirmação e não sabe, e vai descobrir quando estiver ouvindo o episódio, ou amigos seus que têm o autoafirmação e sabe, e aí vão perceber aqui alguns dos riscos e desafios que existem ao ter esse talento e alguns dos benefícios também de ter esse talento. Então, compartilha com seus amigos. Entre em contato com a gente nas redes sociais. Entre em contato com a gente pelo e-mail podcast@talentosparosucesso.com.br. Considere nos apoiar, é muito importante, a gente está crescendo a nossa base de apoiadores e eu quero lembrar que a gente vai ter daqui a algum tempo aí, rapidinho, a gente vai ter uma comunidade de apoiadores, onde a gente vai compartilhar uma série de coisas legais. Então, vai lá no apoia.se/TPS, já faz o seu apoio lá antes que o preço suba. E aí tem aqui um QR Code em algum lugar aqui, eu acho que está aqui, para você apontar o teu celular aí e poder ir lá diretamente no apoia.se/TPS, fazer o seu apoio, e a gente logo mais aí, daqui a alguns episódios, a gente volta com outros temas de talento. Então pede aí, se você quer saber algum tema, quer aprender um pouco mais sobre algum tema de talento, pede aí que a gente vai ter o maior prazer em falar aqui. A gente se vê então na próxima semana, na terça-feira de manhã, para mais um episódio desse podcast que toma decisões muito rapidamente e não se arrepende. Beijo para vocês. Tchau, tchau. Tchau. Beijo, gente. Obrigado por ter ouvido o podcast Talentos para o Sucesso. Acesse nossos sites talentosparosucesso.com.br para mais informações sobre como assinar gratuitamente esse programa em seu aplicativo de podcasts favorito e não perder nenhum episódio. Precisando de coaching ou treinamentos? Entre em contato, diga que é ouvinte do podcast e receba um belo desconto. Quer ter ainda mais sucesso? Crie parcerias, compartilhe esse podcast com seus contatos e vamos juntos melhorar o mundo.